Olá, muito boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma conversa aqui no meu canal. Hoje, olha, eu estava esperando por essa conversa já há muito tempo e que bom que o Dr. Leandro Teles teve agenda. Nós vamos falar sobre as diferenças entre esquecimentos. O que é um lapso ou um esquecimento casual ou um esquecimento que possa indicar algum problema realmente de saúde, algum problema que precise de uma investigação com um especialista, não é? E aí, Dr. Leandro já está aqui, eu já vou dividir tela com ele para que nós possamos aproveitar bastante o tempo dele e o tempo de vocês. Agradeço escolheram estar aqui comigo, né, com tantas lives, com tantos assuntos, então eu espero que vocês saiam dessa conversa melhor do que entraram. Oi, doutor! Boa noite, Isabela. Que honra poder estar aqui com você para ter um papo sobre esse tema tão importante. Ah, doutor, obrigada por ter aceitado o meu convite. Toda vez que eu converso, recebo uma enxurrada de perguntas, comentários, porque você fala e a gente entende. Obrigado, é uma honra, estou à disposição das suas perguntas e das perguntas também de quem veio visitar a gente. Vamos embora. Então, olha, o Dr. Leandro Teles, para quem ainda não associou, tá? Ele é neurologista, livro Antes que eu me esqueça. Na verdade, o doutor tem vários livros, mas é sobre esse aqui que nós vamos falar. Olha que lindo, né? É sobre esse que nós vamos falar. Doutor, por que eu sugeri essa nossa conversa? Na semana passada, se eu não me engano, saiu uma notícia sobre um exame, né, que poderia ser detectado Alzheimer cedo. Né? A partir dessa conversa, eu pensei, falei, poxa, mas será que é bom descobrir o Alzheimer antes? Né? Vou querer sua opinião sobre isso. Mas aí vem a história dos esquecimentos. Até que ponto, né, um esquecimento aleatório significa só cansaço ou pode significar outra coisa? E aí eu trago então já essa pergunta para você. Qual é a diferença de esquecer a chave de casa ou o endereço? Pergunta muito importante, muito boa, e esse tema realmente voltou à tona com tudo agora, com este exame, que ainda é um exame experimental, mas que poderia eventualmente identificar pessoas com Alzheimer antes dos primeiros sintomas. Você me fez uma provocação sobre se vale a pena saber ou não. Creio que nesse momento não vale a pena. Por que não? Porque a gente não tem um neuroprotetor, a gente não tem um medicamento ou uma conduta que pudesse evitar esta evolução inexorável. Então, neste momento, a gente é a favor de testar pacientes, examinar e pedir exames para pacientes com sintomas. Mas o exame pode ajudar no diagnóstico de quem já tem sintoma, na divisão de pessoas que têm Alzheimer ou que não têm Alzheimer, apesar que a parte clínica também ajuda, e é sobre isso a nossa pauta. Queria agradecer a citação do Antes que eu me esqueça. O Antes que eu me esqueça é um livro todo sobre memória, e que não é bem uma função a memória. A memória, ela é uma sequência de funções, e isso é muito importante. A memória, ela começa com uma boa vivência, com uma boa percepção, com engajamento emocional, com ancoramento no presente. Se você está desatento, se está cansado, se está estressado, se o seu cérebro está no multitarefa, você vai ter uma execução pior da memória. Aí você tem uma fase que é a fase da fixação. E essa fase é a que é mais alterada no Alzheimer. No Alzheimer, a dificuldade ela é estrutural, ela é anatômica. Existe uma região do cérebro, que é o hipocampo, que funciona mal. Então ela não fixa bem a memória. Agora, tem uma outra parte da memória, que é a evocação. É aquela hora que a gente vai olhar para dentro e vai procurar a informação. Saber o nome da pessoa, saber a história, saber uma palavra. E esta função também é memória, a evocação. E esta função, ela é muito atrapalhada pela ansiedade, pelo estresse, pela falta de sono. Então, olha a diferença. Pessoas que não fixam por dificuldade no hipocampo, de pessoas que não evocam por dificuldade no rastreamento. Isso é muito diferente. Eu vou citar só um exemplo. Imagina que você tem que guardar uma bola de beisebol num quarto de um adolescente. Então, se você jogar no quarto de forma desorganizada, bagunçada, pode ser que na hora de você procurar, você não encontre aquela bola.
Agora, no Alzheimer, o problema é de outra natureza. A pessoa não consegue nem guardar a bola dentro do quarto. A informação, ela se perde. Então, é muito diferente. Ó, no Alzheimer, o problema de memória é para coisas muito importantes e ele é frequente e progressivo. Cada dia pior. No Alzheimer, além da memória, outras funções começam a degringolar. Reconhecimento, localização espacial, situação no tempo e no espaço. Então o quadro é progressivo e a memória é um dos sintomas. O Alzheimer é mais frequente em pessoas de mais idade. No Alzheimer, às vezes ele repete a mesma pergunta com a certeza de que não fez a pergunta antes. Se eu der uma dica para recuperar a memória, ele não recupera, porque a memória ela não foi fixada. Agora, no acometimento de memória mais tranquilo do jovem, aí o quadro ele é mais errático, eu esqueço agora, depois eu lembro, eu não esqueço definitivamente, eu não acesso a informação, depois eu tenho acesso, é mais um branco, um bug. O quadro não é tão exuberante a ponto de dificultar, de me incapacitar ou de me causar um risco. Então, essas dicas ajudam. E o teste do neurologista também é capaz de separar o esquecimento do Alzheimer do esquecimento da função, que é mais comum em jovens. Nossa, mãe do céu! Bom, eu tenho várias perguntas aqui que já chegaram pelo Instagram. Eu tirei os comentários para que a nossa audiência possa te ver. O doutor está todo moderno hoje, de camiseta e tal. Né? Então, essa camiseta hoje, tô músico, né? A paisana. O seu esposo também gosta de fazer uma música. Eu acho legal quando a gente tem a música como meio, né? Não como fim. Então a gente usa isso para levar a mensagem, para também controlar a própria saúde mental. Perfeito. Mas eu vou deixar aqui um convite. Quero fazer perguntas para o doutor Leandro. Envie aqui nessa caixinha. E aí, durante a nossa conversa, eu vou abrindo, tá, as dúvidas também. E outro pedido. Corações, do ladinho, um monte, porque assim o Instagram entende que é relevante e mais pessoas vão ver, então, a nossa live. Doutor, bom, deixa eu ver se eu entendi. Existe uma dificuldade para guardar os acontecimentos. Isso é uma coisa. Dificuldade de guardar os acontecimentos, porque são muitos acontecimentos, é falta de sono. Por onde eu começaria a pensar que essas informações eu não estou conseguindo guardar, não estou conseguindo formar memória? É isso mesmo. A dificuldade em formar memórias é uma parte, é um capítulo, a fixação. A fixação depende de uma boa vivência, e aí a gente tem um problema atualmente. As vivências hoje são rasas. A gente está fazendo uma coisa pensando em outra, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, a gente sobrecarrega a atenção e também as coisas vêm com roupagem de urgência. Elas passam muito rápidas na nossa frente. Então, você dando tempo para a vivência, estando completo, complexo, você já aumenta a chance de você perceber aquilo que é importante, avisar o seu cérebro, desligando um pouquinho desse piloto automático da memória. Você consegue melhorar a concentração, consegue separar a informação, consegue mudar a vivência de modo a ela ficar um pouco mais exuberante, com mais facilidade para fixação. Existe um outro problema, que é a evocação. Quer um exemplo de evocação? Eu entro num elevador e encontro uma pessoa que fala, Leandro, quanto tempo? Eu olho para ela e falo, eu não sei quem é esta pessoa, não me vem o nome dela. Eu sei que eu conheço, eu tenho um quê de familiaridade, ela me conhece, mas eu falo, como é que vai? Como é que tá essa correria? Eu faço um bate-papo inespecífico e eu fico com mal-estar. Depois a pessoa vai embora e eu lembro de tudo. Eu lembro do nome, do RG, opa, o erro aí foi a evocação. Você não evocou na hora certa, com a velocidade correta, e isso também pode ser fruto do cansaço, da fadiga dos tempos atuais. Evocar significa lembrar? Evocar significa buscar a memória. Olha que o tempo é diferente. A fixação, ela acontece no ato da vivência. A evocação acontece em outro momento. A evocação é lembrar de alguma coisa. Para isso eu vou ter que ter um gatilho e vou ter que ter um bom rastreamento. Agora é lógico, eu só vou rastrear aquilo que eu fixei. Mas muito do que eu fixei eu não consigo rastrear. Quer outro exemplo? Um aluno se prepara para o vestibular. Chega na hora, tanta ansiedade, dá um branco. E ele esquece uma coisa que ele sabia. Esse branco é um erro de evocação. A informação estava lá, mas ele não acessou na hora certa, ele não abriu a gaveta correta. Quem faz a evocação
é o lobo frontal. Quem faz a atenção é o lobo frontal. Mas quem faz a de fixação é o lobo temporal, é o hipocampo. Perceba que é quase como uma corrida de obstáculos, onde você pode ter problemas em várias fases. Todos eles vão queixar de esquecimento, mas cabe ao médico saber qual é o problema em cada fase do processo. Fantástico. Eu tenho ouvido muitas pessoas que quando se esquecem de algo, elas falam, ai, tô com Alzheimer. E eu, por já ter um pouquinho mais, né, de cabelo branco, eu sempre falo, poxa, não é Alzheimer. Não pode ser Alzheimer. Não sei, tá? Se pode ser. Não é possível que todos os esquecimentos sejam Alzheimer. Não. A grande maioria dos esquecimentos não são por problemas estruturais. Não é por uma alteração na estrutura, no hardware, se fosse falar do computador. É mais no software, é mais no jeito de usar o cérebro que acaba adoecendo na sua função, não na sua estrutura. A doença de Alzheimer é uma doença importante, acomete quase 10% da população acima de 65 anos, a tendência é aumentar numericamente pelo envelhecimento da população, ela é fruto de fatores ou não modificáveis, como genética, idade, sexo, ou modificáveis, como qualidade cognitiva, alimentação, controle de doenças. 10% dos Alzheimer's, 10% de quem tem Alzheimer tem sintoma antes dos 60 anos. É o Alzheimer pré-senil. Então, só usar a idade não é um bom divisor de águas, mas é um conselho. Abaixo dos 50 anos, o risco de Alzheimer é muito mais baixo. Abaixo dos 60 também é baixo. E você tem problemas de memória por outros problemas, como alterações hormonais, menopausa, hipotireoidismo, falta de sono, depressão, arrebenta a memória, ansiedade. E aí você melhorando a doença de base, a memória volta ao normal, mostrando que o problema era na função e não na estrutura. Então o prognóstico de reversão é maior. E também existe uma oscilação maior. A pessoa fala, nossa, eu esqueci completamente uma coisa ali e hoje eu lembrei. É mais errático. O quadro não é progressivo e mantido como no Alzheimer. E a pessoa tende a esquecer coisas de menor relevância. No Alzheimer, ele pode esquecer coisas de maior relevância. Contas a pagar, panela no fogão, acidentes domésticos, o próprio endereço de casa. Então, olha como é complexo. A dificuldade em fixar novas memórias, ela pode ter várias causas, dependendo da idade, do contexto e do tipo de esquecimento. Na dúvida, o melhor é procurar um médico. Sempre que você tem um problema de memória que te persegue e atrapalha o seu rendimento, é melhor buscar ajuda médica para ser testada e examinada na abrangência. Mas eu sinto hoje, Isabela, que as pessoas também estão hiperexigentes com a memória. A gente tem um grau de expectativa e cobrança como se a memória fosse perfeita. A memória não é perfeita. A gente tem que esquecer algumas coisas e o cérebro, às vezes, ele não tem o critério adequado para dizer o que tem que lembrar, o que tem que esquecer. Então ele acaba, por falta de ritmo adequado, por falta de conduta proposital, ele acaba esquecendo mesmo sendo saudável. As pessoas hoje toleram mal o esquecimento, como se essa função fosse perfeita. Todo mundo esquece. Eu quero deixar uma outra provocação para você. Existem muita gente que adoece por dificuldade de esquecer, não por dificuldade de lembrar. Tem muita gente que tem estresse pós-traumático, que guarda ressentimento e rancor, que fica preso numa estação da biografia, que não consegue esquecer e seguir, e é perseguido. Eu acho que esquecer demais é até um problema menor no jovem do que esquecer de menos. Olha como o cérebro ele é colocado numa berlinda onde ele tem que ter perfeição, né? Meu pai. Doutor, agora você superou, hein? Bom, vamos lá. Adorei, adorei. Agora, antes que eu me esqueça, eu quero só repetir aqui uma informação, porque a nossa audiência está aumentando cada vez mais. A evocação, né, ou seja, se lembrar, buscar na memória, está numa parte do cérebro. E ela pode sofrer interferências do nosso estado interno e externo. Então, insegurança, estresse, ansiedade, tudo isso vai dificultar a lembrança, ou seja, buscar lá na biblioteca aquela informação, certo? Tá. Perfeito. Isso acontece normalmente. Agora, o Alzheimer é uma outra área, são esquecimentos de maior relevância, informações e situações muito diferentes. E você me disse que pessoas com mais de 65 anos que apresentam, que têm o diagnóstico de Alzheimer, já mostraram alguns sintomas antes. Quais sintomas são esses?
O principal sintoma do Alzheimer inicial é a dificuldade em fixar novas memórias. Olha como isso até comprova o que a gente falou antes. Como o sistema de evocação é diferente do sistema de gravação. Isso é muito importante em neurologia. É como se fosse um videocassete. O REC, ele pode estar quebrado. O REC, lembra do REC que tinha a bolinha vermelha? Isso é do nosso tempo ainda, né? O videocassete antigão. E aí, você podia quebrar o REC. Aí você não grava mais nada. Agora, você pode pôr a fita que o play funciona. Por isso que quem tem Alzheimer tem dificuldade em fixar novas memórias, mas ele evoca bem as memórias passadas. Então ele lembra muito do passado e tem dificuldade de lembrar do presente. Por quê? Porque o sistema de rastreamento para a antiguidade funciona. O play tá legal. Então ele pode pegar uma fita antiga e rodar. Agora, ele não fixa nada a partir do início da doença. Por isso, não nada, mas fixa menos, né? Lógico que isso varia em intensidade. Então, no Alzheimer, o problema é no hipocampo, o problema é estrutural e é na fixação. É lógico, Isa, que no evoluir da doença, outras áreas também são acometidas. Então, na evolução, a pessoa começa a ter dificuldade também de evocar o passado, de se confundir. Mas, classicamente, eles lembram bem do passado, até às vezes bem demais. Lembram com uma riqueza de detalhes, repetem histórias com uma minúcia que ninguém mais fala, não, não é possível. A memória da evocação está boa, mas a fixação está péssima. A ponto de não lembrar se tomou café ou não, se tomou banho ou não, ou se o que almoçou ontem ou não. Então, olha como são sistemas diferentes. Agora, o estresse e as alterações benignas da memória, essas mais funcionais, elas podem atrapalhar a fixação por alteração na concentração e também podem alterar a evocação. Por isso que eu posso esquecer uma coisa bizarra. Por exemplo, eu esqueci aonde eu nasci. Isso é muito bizarro, porque é um conteúdo muito forte, muito afetivo, que já foi repetido várias vezes. Raramente um paciente com Alzheimer inicial vai esquecer onde nasceu ou o nome do pai e da mãe, porque são memórias consolidadas, que ele vai evocar bem. Agora, uma pessoa com burnout, com ansiedade, com depressão, podem perder o acesso até a informações bastante relevantes e óbvias. Tem pessoas que ficam com uma palavra óbvia, tipo cadeira, e ela fica angustiada, ela não consegue evocar. Aí ela se acalma, ela descansa, ela dorme, revê o medicamento, aí, pumba, a cadeira está na cabeça dela, ela só não acessou. Tá. Uau. Você quando diz, né, por exemplo, eu num determinado momento, aliás, vai fazer 2 anos no dia 14, eu esqueci o nome da capital do meu estado. Eu esqueci. Isso significa... E aí a minha pergunta para você, você esqueceu ou você só não acessou? Não. Essa é a diferença. Eu não acessei. Você não acessou, então você não esqueceu. Ela estava na sua mente, está na sua mente agora, mas você não conseguiu encontrar a palavra. Tanto que você não esqueceu, como você hoje sabe qual é essa cidade. Qual é, aliás? Curitiba, ué. Opa! E ainda é uma cidade famosa, deve estar com audiência em Curitiba também, né? Estamos quase com 200 negros aqui. Mas olha, aliás, mas você percebe o bug? Esse bug ele foi abrupto, pegou uma informação consolidada e você não esqueceu. Você não acessou. Às vezes as pessoas confundem isso, né? Fala assim, nossa, eu esqueci em casa a chave do carro. Na verdade, você não esqueceu, porque em algum momento você lembrou que esqueceu. Olha a diferença. Você só não acessou na hora certa. Provavelmente o seu cérebro estava compenetrado em algum outro comportamento. A gente entra no shopping pensando no presente, esquece onde deixou o carro. Então, na verdade, é porque no ato da vivência, o seu cérebro estava ocupado demais para dar relevância àquela informação. Aquela informação foi para o saco, você entrou pensando em outra coisa. Esses lapsos, todo mundo tem. Alguns mais, outros menos. Depende da genética, depende do ritmo de vida e de quanta coisa você está rodando na cabeça ao mesmo tempo. É como se fosse a memória RAM do computador. Quanto mais eu abro programinhas no computador, mais lento ele fica. E tem pessoas que rodam vários programas sem perceber. A pessoa não está fazendo várias coisas, mas está pensando em várias coisas. Está remoendo o passado, está processando o futuro, e ela não está percebendo isso. Com isso, ela fica desatenta, e ela começa a ficar esquecida, porque as coisas passam por ela, e ela simplesmente não dá relevância, nem o tempo, nem o envolvimento suficiente para ela ser fixada. Mas olha, gente, por isso que eu disse, né? O doutor Leandro fala, a gente entende.
Você acha, doutor, que esse excesso de informação que nós estamos vivendo, isso pode comprometer a nossa memória ou a evocação dela? É tanta Eu coisa. acho que pode. Existem dois problemas. O excesso de informações que chegam para a gente com cara de urgência, então é muita coisa para pensar ao mesmo tempo, e existe uma cobrança elevada para que a gente lembre mais do que antigamente. Então hoje a gente tem muita informação, acesso à informação, mas as informações são rápidas, múltiplas, e esta sobrecarga, ela pode sim prejudicar a nossa memória. É muito comum as pessoas se sentirem mais esquecidas, porque lidam com mais informações, fazem mais atividades, ruminam mais pensamentos, descansam menos. Então esse excesso de cortisol, de adrenalina e de informação, ele vai cobrar o seu preço. O cérebro é um órgão finito, ele tem uma limitação, ele consegue lidar com 2, 3 letras, 4, 5 palavras, só que agora o CPF já está com 9 dígitos, o celular com 9, fora os DDDs. A gente também tem uma terceirização cognitiva, a gente terceiriza para os aparelhos modalidades que antes eram cerebrais. No frigir dos ovos, a gente não consegue... A gente é um malabarista com muitas bolas na mão. Então elas caem. A gente tem que voltar a conduzir com mais tranquilidade, uma menor quantidade de informação, mas com uma maior qualidade de informação. A gente tem que filtrar. Ou dar limites num mundo sem limites, que é o subtítulo de um livro que eu estou esperando o meu para ler e comentar. O seu caminho, tá caminho. Doutor, bom, está muito evidente, então, que o excesso de informação, excesso de estresse, excesso de barulho, excesso de tudo, vai deixar a biblioteca mais bagunçada. Então, eu vou precisar parar, descansar. E não é só a biblioteca, Isa. A própria concentração, ela fica bagunçada. Hoje as pessoas trabalham em ambientes poluídos visualmente, com muito barulho, então não é nem que a biblioteca está bagunçada, o livro nem vai para a biblioteca. É tanta coisa bombardeando o cérebro que a atenção fica ruim. Eu faço uma analogia no livro, no Antes que eu me esqueça, de um jogador de futebol. Imagina um jogador de futebol bom, o cara é craque, Neymar, Cristiano Ronaldo. Imagina ele jogando num campo que é um tapete, grama baixinha, bola boa, condições boas, climáticas. Ele vai ter um rendimento. Agora imagina esse mesmo craque, esse mesmo Neymar, Cristiano Ronaldo, jogando num campo esburacado, de terra, com bola de capotão. Ou seja, o rendimento é pior. Hoje a gente joga com o cérebro bom num campo ruim. A gente joga num campo socialmente, estruturalmente, onde a atenção está saturada. E onde a fixação ela já começa comprometida. Perfeito. Como você disse mais cedo, as nossas vivências estão rasas, tudo a gente está vendo com muito mais rapidez, isso interfere a concentração, que não gera memória, certo? Perfeito. Essa parte. Muito bem. Agora é o seguinte, antes de partir para as perguntas do Instagram, que vieram e que estão chegando, preciso perguntar já. O que eu posso fazer para evitar o Alzheimer? Porque você disse agora há pouco, nós começamos falando sobre esse exame novo, que você pode detectar o Alzheimer, e aí você disse, mas isso pode não ser o adequado, né? Dependendo da genética e tudo mais. Mas, se eu não tenho ninguém na família com Alzheimer, ou se eu tenho, ou se eu estou tendo esquecimentos, enfim, tem algo que eu possa fazer para evitar o Alzheimer? E aí eu queria até expandir essa pergunta, não só para o Alzheimer, mas para todos os tipos de demência. Demência é a perda de modalidades intelectuais previamente bem desenvolvidas. Existem várias formas. Tem o Alzheimer, tem a demência por AVC, por trauma, por álcool. E saiu um trabalho novo na The Lancet, que coloca ali algumas coisas que você pode fazer para diminuir o risco de demência. Se você fizer isso, você diminui em 40% a chance de demência. Tem fatores que você não muda. A idade, ela vai sempre piorar. A genética, não dá para nascer de novo. Então a gente vai carregar os nossos genes. Agora, olha, combate à obesidade. A obesidade é um fator de risco para Alzheimer e outras demências. Diminuindo e controlando o peso, você diminui o seu risco. Atividade física regular. Isso protege os neurônios, controla o peso, pressão arterial. Então, atividade física regular. E nunca é cedo demais e nunca é tarde demais para começar isso que eu vou falar agora.
Nunca é muito cedo. Porque as pessoas falam, sou novo, eu vou começar isso daqui a pouco. Não, nunca é cedo demais. Mas também não é tarde demais. Se você já está com 60, com 50, com 70, você pode começar a seguir essas dicas. Atividade física, controle de peso, controle de pressão arterial e diabetes. Pressão arterial abaixo de 13 por 85, controle glicêmico do diabetes com medicamento, dieta ou com prevenção ou com insulina nos casos mais dramáticos. Boa alimentação, uma alimentação mais para alimentação do tipo mediterrânea, com pouca gordura animal, pouco alimento industrializados, isso também vai melhorar a saúde do seu cérebro, tá? Então, dieta mediterrânea, controle da obesidade, atividades intelectuais. Um dos fatores mais importantes na prevenção do Alzheimer e de outras demências é a escolaridade. Quanto mais alta a escolaridade, menor é o seu risco, porque você melhora o seu patrimônio cognitivo. Repete. Pode falar. Maior a minha capacidade maior é a sua proteção para evitar o Alzheimer ou pelo menos atrasar o Alzheimer. Então, quanto maior é o seu patrimônio intelectual, a sua reserva cognitiva, por isso que eu falo escolaridade, porque nos estudos eles estudam a escolaridade formal. Se foi até a faculdade, a pós-graduação, mas não é isso que eu estou falando. Na prática, é aprender sempre, é estar sempre diante do novo, trabalhar no limite da zona de conforto e estar desenvolvendo novas ferramentas e habilidades, ou fazer velhas coisas de um jeito novo. O cérebro desafiado pela vivência, ele é mais protegido. Você tem mais redes neuronais. Com isso, mesmo que você não evite em 100%, você diminui o seu risco, porque você joga o Alzheimer mais para frente, te dando a chance de morrer antes, quem sabe, jogando ele lá para os 120 anos, né? Então é muito importante esse comportamento. Além disso, existem outros critérios: redução do álcool, redução do tabagismo, atividade social. O vínculo social, ele protege com relação à demência. A solidão, a própria viuvez, o isolamento afetivo e social, e não vale este envolvimento social das redes sociais. Esse é um complemento, mas esse ainda não foi bem estudado porque ele é raso. Tem que ser aquele do corpo a corpo, do olho no olho, da ligação, e esse é mais complicado, porque pessoas nos frustram, pessoas nos decepcionam, a gente tem que renascer e ressignificar a cada dia. Mas esses vínculos longínquos sociais, eles protegem também o nosso cérebro. Para terminar, evitar pancada na cabeça, trauma repetido na cabeça aumenta o risco de demência. A gente vê isso em alguns esportes, como a demência pugilística, ou alguns esportes também de contato, ou pessoas que tiveram muito traumatismo craniano. Então, esses seriam os critérios comprovadamente que juntos diminuem 40% o seu risco. Lógico, sobra 60% que você não consegue mudar, que é a genética, é a idade e é o sexo, um pouquinho maior o risco no sexo feminino, 3-2 mais ou menos, por questões ainda não bem compreendidas. Nossa, mãe, fiz a lista aqui, eu vou tentar colocar depois lá no resuminho do IGTV, mas se alguém quiser ouvir novamente, essa live vai ficar salva lá no meu canal no YouTube, Isabela Camargo Real. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Tantas lives acontecendo, tanta coisa, né, para todo mundo fazer. E vocês que estão escolhendo estar aqui, eu espero que este tempo seja muito útil para vocês. Dr. Leandro Teles, neurologista, nós estamos hoje com o livro dele aqui, com o nosso tema, antes que eu me esqueça, falando das diferenças de um esquecimento casual, de um esquecimento profundo. Doutor, puxa vida, o Alzheimer começa com o esquecimento. E ele pode levar até o quê? Ele pode levar até aqueles casos do idoso se tornar um bebê por não lembrar mais das coisas que faz? Pode. Existem várias formas de Alzheimer, a evolução ela varia. De modo geral, a gente tem uma sobrevida em torno de 10 anos, 8 a 10 anos. Então, o Alzheimer não é uma doença rápida, é uma doença lenta. Inicialmente, ele acomete a memória, a capacidade de fixação da memória, mas com o passar dos anos, ele pode acometer a localização espacial, a capacidade de reconhecimento, o planejamento. Se a pessoa tiver uma saúde física muito boa e chegar até o estágio final, depois de alguns anos,
e aí a pessoa pode ter aquela forma mais grave, onde a pessoa fica mais desligada, em posição mais fetal, com perda muscular ou com dificuldade de deglutição. Mas eu te adianto, Isabela, a maioria dos pacientes, eles não chegam na fase terminal, eles falecem de causas naturais no interim, entre o início do Alzheimer e a progressão. O risco de Alzheimer ele chega a 40% da população acima dos 80 anos de idade. E tem formas mais leves e formas mais graves. Tem Alzheimer que com 2, 3 anos o paciente já está bem comprometido. Tem outros que eu acompanho há 10, 12 anos e tem ainda uma limitação setorizada na memória. E aí, lógico, do lado de um bom cuidador, do marido, de um filho, ele consegue... Ele não desapareceu, ele continua percebendo a felicidade, ele continua trocando afeto, ele continua tendo uma vida, lógico, com a limitação do distúrbio de memória. Então, quando a família consegue acolher com bom senso, quando há uma boa divisão de tarefas e quando há um bom segmento neurológico, existe vida após o Alzheimer e vida produtiva, vida feliz. Então, não é um diagnóstico necessariamente trágico, mas está associado sim a essa nossa hiperlongevidade, onde a gente melhorou o controle das doenças oncológicas, cardiovasculares, melhorou o saneamento básico e tem um envelhecimento progressivo, então a gente precisa de neuroprotetores. Por enquanto temos esses hábitos. Quem sabe um dia tenhamos uma medicação e um remédio, e aí vai ser muito importante esse exame de sangue, porque se eu conseguir descobrir antes e ter um medicamento, aí sim vai fazer diferença na vida das pessoas. Neuroprotetores. Quando eu estou recebendo uma visita aqui. Eu tô vendo que você tá olhando ali. Não, o Thiago tá aqui, ele vai pegar o violão para cantar, para tocar, depois vocês vão. Ah, Doutor, aí sim, hein? neuroprotetores. Adorei. Enfim, informações aqui fabulosas. Tem muitas perguntas, muitas mesmo. Eu vou abrir rapidamente para a gente tentar responder o máximo que a gente puder, tá? Você escolhe e eu vou no ping-pong, tentando mais breve. Vamos lá. A Roberta. Já tive aneurisma cerebral. Posso desenvolver Alzheimer? Você pode desenvolver Alzheimer como qualquer outra pessoa. O aneurisma não aumenta o risco de você ter Alzheimer, tá bom? O que vai aumentar o seu risco é quantidade de familiares e a idade que o seu familiar teve. Quanto mais precoce, maior o risco genético. Quanto mais familiares, maior o risco. Mas o aneurisma, nenhuma relação. É isso, então, que é a resposta da Evi Costa Ponto Vale. Se tenho avô paterno com Alzheimer, é certo de que eu terei também? Não, não é certo. É certo que o seu risco é um pouquinho maior do que se você não tivesse nenhum familiar, mas ainda ele é pequeno, tá? Principalmente se o seu avô paterno teve um Alzheimer esporádico, acima dos 65 anos. Se o seu familiar tivesse tido um Alzheimer mais precoce, com 40, 50 anos, aí o risco do poder genético ser mais forte. Mas se for um familiar só, o seu risco é um pouquinho maior, mas com essas condições todas que eu falei, é possível que você não tenha a doença e até mais provável do que tenha. Mais provável que não tenha. Né? Não tenha. Eu tenho um tio que ama fazer palavras cruzadas. Ele vai juntando assim um monte. Palavras cruzadas e, como o Bega Donizete diz aqui, montar quebra-cabeças. Quebra-cabeça, palavra cruzada, ajuda a evitar o Alzheimer? Ajuda. Na verdade, a modalidade cognitiva que mais diminui o risco de demência é a leitura. Quanto mais a pessoa lê, a leitura é a atividade mais complexa, mais completa para o cérebro. Então, eu oriento sempre desenvolver o bom hábito. Tem muita gente que é alfabetizada, mas não tem o hábito da leitura. A leitura preserva muito a memória, muito bom. Agora, quebra-cabeças, jogos de tabuleiros, sudoku, dentro, lógico, do interesse, do gosto pessoal, tudo que desafia o seu cérebro acaba ajudando. Agora, tem que fazer uma palavra cruzada no seu nível, para você não ficar muito frustrado e nem fazer uma coisa muito fácil, só de preenchimento. Leva a atividade de acordo com o seu risco, com o seu gosto pessoal. Uma coisa que é muito legal é jogo de cartas também. Pessoas que jogam cartas e jogam dominó, são coisas que também ajudam. Jogos como xadrez, dama, mas sabe que mesmo novos idiomas, um novo esporte, um novo instrumento, viagens, mudança de rotina, tudo que coloca o seu cérebro em desconforto e liga, ele vai se fortalecer como um músculo bem treinado. Arrasou. O Renato Dolce, medicamentos como Zolpidem afetam a memória? Pausa. Pausa. Lá no início do meu burnout, eu tomei muitos remédios
recomendados por médicos, inclusive, para dormir. E eu me lembro, doutor, que o dentista, lá atrás, eu nem ainda pensava em escrever o livro, eu já tomava o Zolpidem e ele mencionava que algum problema que eu tinha na gengiva, se não me engano, uma sensibilidade na gengiva, poderia ser o Zolpidem. Só quero fazer esse complemento, que o Zolpidem, ou seja, os remédios que têm não sei como é que a gente pode chamar, princípio, né, do Zolpidem, se afeta outras áreas do corpo e a memória. Quero só aproveitar que o gancho da memória também se afeta outras áreas do corpo. O Zolpidem é um hipnótico, é uma droga que age para fazer a pessoa dormir. Então ele tem um efeito sedativo. É muito comum quem toma o Zolpidem, entre o ato de tomar e pegar no sono, ter um intervalo. Nesse intervalo ele vai estar mais esquecido. Ele pode comer alguma coisa e esquecer, mandar um e-mail e esquecer, assistir um jogo e esquecer. É uma amnésia entre a hora de tomar e o início do sono. Por isso a gente recomenda que quando for prescrito o Zolpidem, que ele seja a última coisa do seu dia, com você já pronto para dormir, para evitar esse gap que pode levar ao esquecimento. Agora, no dia seguinte, normalmente o paciente tem a memória normal. E não existe nenhuma evidência que o Zolpidem em si leve ao prejuízo da memória a longo prazo. Ele vai dar uma dificuldade de memória durante o uso dele, principalmente durante o momento do uso. Agora, depende de qual tipo, tem Zolpidem liberação rápida, liberação lenta, depende da dose, depende da idade, os efeitos colaterais variam de uma pessoa para outra, mas tem pessoas que têm sonambulismo, bruxismo, sensibilidade gengival, pesadelos, tem pessoas que têm visões à noite, assim, de coisas no quarto, então tem que tomar cuidado e reportar sempre ao seu médico. Nada do uso abusivo de remédios para dormir. Agora, existe uma outra classe de remédios que são os tarja pretas. Tarja pretas são clonazepam, alprazolam, diazepam, esses tarja pretas que são Rivotril, Frontal, também eles podem levar um pouco mais de esquecimento, principalmente para idosos. Idosos usando tarja preta têm um risco maior de queda e maior de esquecimento. Então, conversar, avisar o médico, são remédios bons, mas tem que ser feito o uso adequado. Dose correta, por tempo limitado, para evitar o comprometimento da memória a longo prazo. Ai, ai, ai. Olha só, Renata Santos, uma grande amiga. A depressão pode ocasionar o Alzheimer? Boa pergunta, Rê. Essa pergunta é uma pergunta muito boa e excelente. Antigamente, a gente acreditava que não, que a depressão ela era uma alteração num software que não levava ao risco maior de demência. Hoje a gente sabe que em alguns casos, sim. O controle da depressão, principalmente aquelas depressões muito crônicas, com duração de anos, décadas, ou recorrentes, muito frequentes, elas podem levar a um estado mais inflamatório cerebral e levar ao empobrecimento cognitivo, tanto para o caso do Alzheimer, como para outras doenças também. Então a depressão ela tem que ser bem tratada. Quando bem tratada, ela não aumenta o risco. Agora, quando ela é tolerada ao longo de muitos anos, pode haver um empobrecimento cognitivo, principalmente para pessoas que têm outros fatores de risco. Então hoje a depressão crônica é mais lenha nessa fogueira. Ela vai aumentar o risco, não quer dizer que vai causar, mas ela pode aumentar o risco. Por isso que a depressão hoje ela é vista como uma doença orgânica do cérebro, do órgão, e o tratamento é fundamental para evitar não só a morte, como também as complicações, dentre elas o quadro demencial. Lógico que a gente está falando de depressões mais graves, mais contínuas, mas isso reforça a necessidade do reconhecimento pronto e da reversão da depressão também a longo prazo. Perfeito. Precisamos fazer uma live sobre depressão, viu, doutor? Depois. Agora, precisamos. Eu queria pontuar outras duas coisinhas. Primeiro, às vezes, a depressão no idoso antecede um quadro cognitivo. Mudança de personalidade ou depressão em quem nunca teve depressão pode ser a abertura de um quadro cognitivo. E o contrário às vezes um idoso que muda o comportamento ou que fica depressivo abruptamente, que não tinha esse histórico, você precisa avaliar se a mudança do comportamento pode ser alteração na sexualidade, alteração no comportamento com o discurso ou na tomada de decisões. Isso pode ser o começo de um quadro cognitivo, principalmente da demência frontotemporal, que é uma demência que é a segunda mais comum depois do Alzheimer. Primeiro muda a personalidade. Ele começa a usar roupas diferentes, comportar-se diferentes, ou abre um quadro depressivo ou eufórico, e com o tempo surge um quadro cognitivo. E existe uma outra situação, às vezes a pessoa tem uma depressão na terceira idade, e ela fica muito esquecida. Parece que está com Alzheimer.
e, na verdade, às vezes é só a depressão. Aí você trata a depressão, o idoso volta a ter uma boa memória. A gente chama esse quadro, essa outra versão, de pseudodemência. Falsa demência. Você leva para o neurologista, nossa, ele está esquecido, ele não lembra de nada, ele está desatento. Aí você vai esmiuçando, vai vendo que tem uma depressão no idoso. A depressão no idoso, ela pode mimetizar um Alzheimer. Do mesmo jeito que um Alzheimer pode mimetizar uma depressão. Então o médico está sempre com um olhar bem aberto para separar os dois quadros. Por isso que é bom conversar com o doutor Leandro Teles. Se vocês ainda seguem, por favor, livros... As suas participações lá na TV Gazeta continuam semanais ou estão mais... Agora a gente está um pouco mais espaçado. A gente teve um encurtamento do programa, outras pautas, eu estou indo uma vez por mês. Tá. Inclusive, eu vou agora no dia 20, na semana que vem, na quinta-feira, e o tema vai ser doença de Alzheimer, as novidades da doença de Alzheimer, incluindo a questão do exame de sangue, da prevenção. Então vai ser o tema da nossa próxima pauta no dia 20, agora na semana que vem. Pronto. Tenho aqui algumas perguntas sobre o exame, que o doutor, inclusive, já deu opinião, então acompanhem ele, que ele vai explicar direitinho lá. Né? Eu preciso aqui responder mais perguntas e eu mencionei realmente esse exame para entender, né, até que ponto é bom saber de uma coisa antes e o que isso realmente pode evitar o problema. Só para complementar a pergunta da Rê, você falou agora há pouco sobre os neuroprotetores, né, sobre o vínculo social, que a solidão, o isolamento, tudo isso é ruim. Então eu entendo que isso também... são elementos, né, de quem tem a depressão. A gente tende a se isolar, a gente tende a evitar muitas situações. Perfeito. Às vezes ganha peso, para de fazer exercício, pode ter compulsões. Então a depressão ela entra nesse mosaico, turbinando todos os fatores de risco. Isso. Bom, deixa eu ver aqui uma coisa. Tantas perguntas. Olha, gente, eu vou tentar aqui responder as mais amplas, porque aí mais pessoas podem se beneficiar. Né? O doutor falou já sobre o uso de antidepressivos. Eu vou abrir aqui a pergunta da Renata. Só lembrando que o antidepressivo não leva a Alzheimer. O que eu falei foram dos tarja pretas no impacto da memória, mas não tem vínculo de causalidade, isso é muito importante. É muito importante, inclusive, usar o antidepressivo quando bem indicado, porque a depressão, esta sim, é mais agressiva do que o remédio para o cérebro. Perfeito. Antes de ir para mais uma pergunta, doutor, quero só mostrar aqui o que eu também acho. O doutor Leandro é muito didático, né? Então, parabéns, doutor. Muito obrigado. Eu agradeço. Tem gente que não está acostumado com esse meu jeito de falar. Parece que eu estou sempre meio ansioso. E tô, mas assim, é meu jeito de falar meio atropelado, de falar muito. Aos poucos, o pessoal se acostuma e consegue dar uma triada no negócio. Não, tá demais. Agora, a Renata, ela aí pergunta. Aí depois eu vou para as perguntas que vieram lá pelo Instagram nos últimos dias. Como fazer para essa vida agitada não afetar tanto a memória? A primeira coisa é que essa responsabilidade não é do mundo, é sua. O mundo não vai te facilitar nisso. O mundo vai vir atropelando com demandas. Ainda mais se você for uma pessoa competente. Se você é competente, não vai faltar coisa para você fazer ao mesmo tempo. Todo mundo vai querer a sua excelência. Então é muito importante você conhecer o seu limite, o seu calcanhar de Aquiles e tomar decisões preventivas. Descansando antes de estar cansado, isso é fundamental. Proteção. Aprender não só a ligar o cérebro para o trabalho, mas desligar para a vida afetiva, colocar interrupções, desenvolver práticas meditatórias, ter contato com artes, com o lúdico, com a espiritualidade, tudo que consiga limitar ou diminuir o ritmo avassalador do mundo moderno vai ser um bem que você faz. Você vai colher isso a longo prazo. Inicialmente, vai parecer que você vai ter uma culpa por isso, porque a gente foi ensinado desde pequeno que tempo é dinheiro, que Deus só ajuda quem cedo madruga, que tem que entregar o melhor. Só que a gente tem que entregar o que é possível. O mais importante é a sustentabilidade da nossa saúde. Para isso, a gente tem que saber falar não, saber priorizar, saber terceirizar, delegar a outras pessoas para que as coisas não tenham que passar sempre por dentro de mim. Tem que aprender que depois de um certo momento tem que buscar um psicólogo, a partir de um outro momento tem que buscar um médico. Às vezes você vai ter que realmente forçar um hábito para que o seu sono seja efetivo. As coisas não caem do céu para o cérebro. Se você oferece guerra, ele vai responder com guerra. Ele é treinado para isso. Se você oferece paz, ele vai responder com paz. Então, controlar a ansiedade e o ritmo é função sua. Criar as suas influências externas, cuidar dos seus relacionamentos pessoais, tudo isso é coisas que você faz para fomentar
um jardim um pouco mais tranquilo, a sua proximidade com um pouquinho mais de saúde, né? Eu vou recomendar um livro, Dá um Tempo. Isso vai ajudar com certeza você a refletir sobre os pitfalls da vida moderna. Doutor, nós Tá esperto. vamos falar sobre ele. Agradeço a sua referência, mas realmente aqui foram 4 anos de pesquisa, tem a sua contribuição, especialmente quando a gente fala sobre as funções estruturais, né, do burnout, que podem, né, acometer as funções estruturais, e realmente a gente vive no mundo digital, mas nosso cérebro ainda é analógico. E é isso que Sem dúvida. Na verdade, se eu pudesse resumir em uma palavra, seria isso. Porque se a gente não aceitar, primeiro, que nós temos um cérebro, segundo, que ele sofre as consequências de tudo que nós fazemos, né? A gente vai ficar, como você disse, responsabilizando o mundo. E a responsabilidade não é do mundo. Gostei muito dessa frase. Me marcou bastante. Doutor, olha só. Minha mãe, Luzia Spaggiari, diz aqui: gostei de viagens, né? Ela quer dizer sobre as viagens. As viagens também são boas pausas, né? Para a gente dar uma limpada, assim, uma organizada na memória. As viagens são interessantíssimas. Além dessa pausa, a viagem ela traz uma reflexão. A gente, quando volta da viagem, a gente volta culpado. Nossa, tem outra forma de viver. E eu tinha me esquecido dessa forma de viver. Tem outra forma de sentir. Tem outras coisas. E eu sabia que elas existiam, mas eu esqueci. Por quê? Porque a gente é um camaleão. A gente vai colocando o cérebro numa rotação e, por inércia, a gente vai vivendo como se essa nossa forma de viver fosse a única ou fosse a melhor. Quando a gente viaja, a gente percebe que dá para acordar um pouquinho mais tarde, dá para escolher o que comer, dá para comer lentamente, dá para saborear, dá para você receber influência da natureza no seu organismo, dá para conhecer outras culturas e você volta com uma culpa falando por que eu não estava vivendo antes. A viagem ela pode ser dividida durante o ano. A gente pode viajar dentro da nossa própria cidade, no nosso trabalho. A gente pode sair da zona de conforto e buscar o prazer. A gente tem vergonha de buscar o prazer. A gente morre de vergonha de sair do trabalho e dormir à tarde. Falar, meu Deus do céu, todo mundo trabalhando, um monte de problema. Pô, então a gente tem vergonha de cuidar do próprio cérebro. E a viagem, ela traz isso. Além de, por si, já ser um alento, um sintomático, ela também leva a uma reflexão. Pessoas que falam assim, Leandro, eu trabalhei minha vida inteira, 20 anos, nunca tirei férias, durmo 4 horas por dia. Eu falei, meu, que merda. Você só fez mal pro seu cérebro até agora. Então é hora de parar e começar a fazer bem, porque a conta vai chegar. Essa coisa de eu tenho reserva, eu dou conta, eu sou o super-herói, isso vale no gibi, vale na Marvel. No mundo real, os heróis morrem cedo. Os heróis, eles se incapacitam cedo. Então é muito importante entender a humanidade, o que tem de humano, e o órgão, o cérebro, é um órgão como qualquer outro. Se você sobrecarrega o rim, ele para. Se sobrecarrega o fígado, ele para. Se sobrecarrega o músculo, ele para. O cérebro também. Sobrecarrega o bichinho, uma hora ele para. Ele tem reserva, mas não dá para a vida inteira. E o cérebro tem que durar a vida inteira. Então, para isso, as escolhas sobre o que não fazer e como fazer, hoje são decisivas para a saúde do seu futuro. Por isso que conversas como essa são fundamentais, porque quanto mais informação, né, mais a gente pode pensar no assunto. Porque informação não muda comportamento, né? Você tem que ouvir, não muda. E agir, né? Doutor, olha só, algumas mensagens que vieram nesses dias, a gente já falou sobre isso, mas assim, respostas curtas, né, para a turma que entrou agora. O Eustáquio José Dias. Ficar procurando um óculos que está no seu rosto é normal? Essa é uma frase que eu coloquei, é uma frase que assim, algumas pessoas, a frase completa é assim, algumas pessoas buscam a felicidade como quem busca o óculos que já está no rosto. Isso é muito interessante. Eu vejo as pessoas buscando com uma ânsia, essa é uma frase que eu postei no Instagram recentemente, um insight, uma reflexão, que as pessoas buscam a felicidade sem saber a cara que ela tem. A gente busca uma felicidade orgásmica e a gente perde o tempo, às vezes, buscando uma coisa que já está com você nas pequenezas do dia a dia, da rotina. A gente falta um pouco desse valor do conquistado, do dia a dia, da felicidade mais entremeada, e a gente perde rendimento, porque quando a gente está buscando alguma coisa, a gente esquece de curtir aquilo que a gente já está,
que a gente já achou, que já está com a gente. E esta reflexão ela é muito importante com relação à memória. Quando a gente fala no excesso de futuro, no excesso de expectativa, você acaba não vivenciando o prazer e a conquista por ter essa expectativa sem fim. Muitas pessoas funcionam como sacos sem fundos, que não tem tempo nem de comemorar a conquista, porque já está colocando uma escada infinita rolante, né? A pessoa está sempre ali querendo subir um passo que não tira ela do lugar, ela só joga o endpoint. É aquele cachorro que corre atrás da roda, o carro para e o cachorro não sabe o que faz com a roda, porque a graça era correr atrás sem motivo. Então, cuidado, as pessoas realmente têm muito futuro, lidam muito com expectativas, jogam a felicidade muito como algo do porvir, algo que vai acontecer, e esquecem que a felicidade pode ser algo que já aconteceu ou que está acontecendo agora. E se você não ligar o radar, você perde. Perfeito. Ele ainda completava aqui a mensagem, né, dizendo que sair da sala para o quarto, né, para fazer algo e esquecer. Isso acontece comigo direto. Sabe quando a gente entra assim num cômodo e fala, mas o que eu vim fazer aqui mesmo? É normal, doutor? É grave? Isso geralmente não é grave, se for algo, lógico, não progressivo, não recorrente, mas é comum você fazer uma coisa pensando em outra, chegar na sala e falar, putz, ontem mesmo aconteceu com a minha esposa aqui, ela chegou na lavanderia aqui de casa, ela falou, sei lá, porque eu tô aqui, eu não sei o que eu vim fazer aqui. Aí as pessoas voltam e recriam, né? Quando você recria o trajeto, a memória volta. Isso é um exemplo claro de desatenção. Desatenção, gente. E lista de supermercado? Você está tomando banho, você lembra de tudo. Preciso comprar tal coisa. Eu fiz um curso de memorização uma vez, aliás, eu quero encerrar com isso. E aí lá ensinava você a fazer referências e juntar uma coisa com a outra. Legal. Mas também é treino, né? Mas lista de supermercado. Chega no supermercado, você compra tudo, menos aquilo que você precisa. Desatenção também, doutor? Desatenção. E olha como é curioso, né? O cérebro que pensa num momento é diferente do cérebro que compra. Olha que coisa interessante. O nosso cérebro ele não é sempre igual. O cérebro do Leandro, descansado, tranquilo, motivado, ele é um cérebro. O cérebro do Leandro, cansado, desmotivado, angustiado, é outro cérebro. Isso pode acontecer durante um dia. A gente tem as fadigas circadianas, fadiga da decisão, fadiga do dia de trabalho. O cérebro que compra, ele pode estar sendo bombardeado por outras informações. O cérebro que faz a lista é diferente do cérebro que compra. Mas eu sempre recomendo fazer a lista, porque fazer listas estimula o cérebro. Guarda a lista, faz a compra sem a lista, mas antes de passar no caixa, olha a lista, para você comprar. Porque senão você vai chegar em casa e vai falar, pelo amor de Deus, esqueci um item da lista. Mas o exercício de fazer a lista e conferir depois ajuda. E sabe que o mercado, ele usa como técnica de venda o nosso cansaço na compra. Se você perceber, você vai comprando e você vai escolhendo. Olha, eu quero isso, eu quero aquilo. Você fala, vou comprar coisas mais naturais, mais leves, vou pensando nas receitas, mas a gente vai cansando. E aí, no final, o que aparece no final pra gente? Os doces, a guloseima, o chiclete. Isso é sempre a última gôndola. Porque você já tomou tanta decisão que no final você está mais vulnerável a comprar uma besteira do que no começo. Então, ninguém vai pôr o chiclete quando você entra. Ninguém vai pôr a bolacha quando você entra. Pelo menos nos bons supermercados, isso é quando você sai exaurido, cansado, e você fala, eu mereço uma recompensa. Aí você escorrega, geralmente na boca do caixa, você vai lá e acaba colocando por água abaixo a sua compra, que foi racional até 2/3, né? Não, eu adoro uma besteira. Bolacha recheada, chips. Então, quem me conhece já sabe. Doutor, outro dia eu estava olhando, né? Eu vejo aquelas gôndolas antes do caixa, eu falo, gente, isso aqui devia ser proibido. Vê se ele tem uma maçã. Alguém já viu? Antes não tem. Tem uma penca de banana? Não tem. É só coisa realmente, uma gostosura, né? E em excesso faz mal, né, gente? Senão... Que excesso faz mal, lógico, mas dentro de uma... Pronto. Doutora, a gente só tem 5 minutos. E aí, nós vamos fazer outras lives. Aliás, depois eu quero lhe fazer um convite muito legal, mas depois nós vamos falar no privado. Para encerrar. Já está aceito, não precisa nem fazer. Esses cursos de memorização, né? Eu fiz uma vez, muito minha prática, né? Você recomenda, já que nós estamos, ou seja, de novo, velocidade é sinônimo de progresso, o mundo não vai parar, as distrações só vão aumentar. E enquanto a gente não controla a nossa vida, porque isso é autocuidado, é autocontrole, né? E aí vem todos os autos. Com tudo isso acontecendo, você acredita que um curso de memorização
seria bom, ou dormir e descansar já é o suficiente para eu lembrar das coisas? Não, eu acho que o curso de memorização ajuda. A gente tem uma ciência toda disso, que é a mnemônica. Mnemônica é a arte de você ajudar o seu cérebro a fixar. O seu cérebro tem que ter uma bandeirinha. Isto é importante, é relevante. O problema é que o cérebro, o que ele gosta, o cérebro? O cérebro, se você deixar no piloto automático, ele vai fixar coisas intensas, coisas repetitivas, coisas emocionalmente impactantes ou cômicas que destoam do ambiente. Esse é o critério do cérebro. Se aparecer agora um Papai Noel descendo de um disco voador, eu nunca mais vou esquecer. Eu não tenho que fazer força nenhuma, porque o meu cérebro se apaixonou por isso. Algo bizarro, diferente. Agora, às vezes eu percebo assim, Isa, esta informação ela é importante, mas ela vem com uma roupagem que não chama atenção. Então a mnemônica faz com que o seu cérebro propositalmente altere a relação com a informação, fazendo ela ser memorizada. Então você faz um vínculo afetivo, coloca uma imagem cômica, amplifica, faz um vínculo mental. Quando você faz isso conscientemente, a memória ela é facilitada. É um jeito de você ativamente melhorar a sua memorização. Isso é coisa. E quanto mais bizarro, melhor. Quanto mais curioso, anedótico ou mais próximo do seu afetivo, melhor. Vou dar um exemplo claro aqui. Eu tenho que lembrar que uma guerra aconteceu em 1170, no ano 1170. Bom, esse ano não me diz nada. 1170 é um ano bizarro. Eu posso pensar, pô, eu gosto de futebol. Futebol são 11 jogadores. 1970, Brasil campeão, tricampeão mundial, timaço, Pelé. Então, 11 jogadores, 11,70, acabou, nunca mais eu vou esquecer. Eu parei o carro F4, o carro F4, não me diz nada isso. Eu olho pro meu carro e imagino um carro de Fórmula 1, 4 rodas, rodas enormes, acabou. Na hora que eu voltar, meu Fórmula 1, 4 rodas, acabou, F4. Então, a informação ela pode ser manipulada. E aí eu levo com mais veemência, falando, cérebro, acorda para este estímulo. Eu não vou deixar a deriva ao cérebro, porque a deriva, ele pode gravar coisas irrelevantes e pode esquecer coisas relevantes. Ele acerta a maioria das vezes, mas ele escorrega às vezes. Tem gente que lembra da cor do sorveteiro, é um item inútil, mas o cérebro gostou da informação no dia, pois havia um contexto emocional. E às vezes ele esquece uma coisa importante. Esse critério, o cérebro tem que ser ajudado, tem que ser informado. Senão você vai perder muitas informações do decorrer da vida. Ou o que é pior, não vai perder coisas que você tem que perder. Porque é muito importante você também livrar-se do lixo de informação de baixa relevância que a gente recebe hoje. De 0 a 10, qual é a importância do sono na nossa vida? Olha, o sono é muito importante. O sono hoje é um dos 5 alicerces da saúde. Então, 10, importância 10. Sono, alimentação, controle de hábitos e vícios, controle do estresse, tudo isso é importante. Gerenciamento do peso. Se você atuar nos pilares, você melhora todas as doenças. Eu não conheço uma doença que não melhore com bom sono. Eu não conheço privação de sono dramática por longo prazo que não adoeça alguém. Eu insisto nessa tecla, doutor, que essa é a minha missão. Não é falar sobre burnout, é prevenir o burnout e outros problemas relacionados à saúde mental. Mas o sono é a primeira coisa que a gente subtrai da agenda para dar conta de tudo isso, né, que nós estamos falando aqui direto e indiretamente. Doutor, 1000 vezes obrigada. Você é luz. Você fala, a gente entende. Tem milhares aqui de perguntas. Eu não vou nem mais poder abrir a caixinha porque o nosso tempo vai acabar. Mas em breve eu espero te encontrar com frequência. E eu vou te fazer esse convite já já, porque conversas como essa são fundamentais. E nós precisamos aproveitar os canais individuais que temos tempo, diferentemente da TV e do rádio, que o tempo sempre é muito limitado, né? E aqui o conteúdo fica disponível para quem estiver interessado e quer viver uma vida que vale a pena ser vivida. Então, doutor, muito obrigada mais uma vez. Muita saúde, muita memória para você. Para nós, obrigado pelo convite. Quem quiser me acompanhar, Neuro Leandro Teles, vai sair um novo livro, Os Novos Desafios do Cérebro. Você é uma das primeiras que vai receber e ler com certeza Os Novos Desafios do Cérebro, onde eu acho que a gente vai conversar muito dentro das linhas dos nossos livros. Os livros vão se conversar bacana. Eu acho que eu vou ter vários insights com a sua leitura. Espero poder levar também algumas provocações a você. Você prometeu que ele ia participar aí com a gente. Cadê o menino? Ele está em outra live agora. Está trabalhando um monte. Escapou?
Depois Mas não vai ficar devendo esse encontro musical, hein? pode deixar. Doutor Leandro, obrigada mais uma vez. Que o tempo sempre esteja a seu favor. Até breve. Ah, nossa. Tchau. Que live incrível! E ela ficará gravada lá no YouTube, Isabela Camargo Real. Se você assistiu, quer rever, né, quer ouvir mais uma vez as informações do Dr. Leandro, é só ir lá no YouTube, Isabela Camargo Real. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua confiança. E amanhã eu estou de volta com mais assuntos que se interessam a mim, vão interessar a você. Boa noite, bom descanso, durma bem. Até amanhã.